Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e agora nós vamos para a parte 2 dos elementos de transmissão. Vamos tratar sobre as correntes e cabos de aço. E ao final deste vídeo nós vamos responder algumas questões de concursos que tratam exatamente sobre os temas aqui abordados. Vamos recapitular. Primeiro, qual a finalidade aqui dos elementos de transmissão? Transmitir potência, torque e rotação entre os elementos de uma máquina. E agora nós vamos ao nosso primeiro elemento de transmissão deste vídeo, que são as correntes. As correntes, elas são empregadas para transmitirem força e movimento, permitindo que a rotação do eixo ocorra nos sentidos tanto horário como anti-horário. Utilizadas em locais onde transmissão por correias e engrenagens não sejam possíveis. Por exemplo, se eu tenho grandes distâncias, é interessante utilizar ali, claro, uma transmissão por correntes. Ambientes úmidos, agressivos, com muita sujeira, as correntes também são mais indicadas. Vamos ver algumas características aqui das correntes. Transmitem grande quantidade de energia. Então, quando se fala em força, correntes. Muito utilizado em sistemas pesados. Possui bom sincronismo devido às engrenagens e peões. Possui um bom rendimento de 95% a 99%, isso quando bem dimensionados e não há ocorrência de deslizamento. Assim também como adequada para grandes distâncias entre eixos. Opera em condições severas de operação. Correias são inadequadas sob umidade, alta temperatura ou ambiente agressivo. Então, em ambientes com essas características, se opta por transmissão por correntes e possuem uma longa vida útil, claro, se bem selecionadas ou dimensionadas. Aqui nós temos os tipos de correntes. As mais comuns são as correntes de rolos, né? Para altas rotações, grandes esforços. E aqui, por ter os rolos, ele faz com que esses rolos diminua ou reduza um pouco o atrito entre a corrente e os dentes dos peões e engrenagem, diferentemente das correntes de bucha, onde a bucha ela entra em contato direto com os dentes dos peões e engrenagens, onde requer uma maior atenção e também assim como a sua lubrificação. As correntes de dentes são uma característica que ela é mais silenciosa, até pela quantidade de dentes que tem ali na sua área de contato. E correntes com elos fundidos, principalmente empregada aqui para transporte de cargas, tendo aqui a corrente mais comum, que são as correntes de rolos. E elas são distribuídas da seguinte forma. Ela tem aqui os seus pinos, as buchas, os rolos e aqui as talas. E aqui está a sua forma como ela é montadinha. Então a corrente mais comum é a corrente de rolo. E aqui nós também temos como elas são tensionadas. Então existem ferramentas específicas no mercado que você verifica ali o passo da corrente para observar se houve ali um alongamento acima do permitido. Quando isso acontece, a corrente precisa ser trocada. Até porque elas estão submetidas aqui a trações na placa lateral, assim como flexão e cisalhamento no pino. Então, devido ao uso e às cargas que são aplicadas sobre as correntes, com o passar do tempo haverá o desgaste. E não é indicado, acontece muito no dia a dia, colocar um pedaço, uma emenda de corrente nova no meio com uma corrente velha. Nesse caso vai ter ali passos diferentes, porque a corrente nova ela vai ter um passo já padronizado e a corrente velha ela tem o seu desgaste. E algumas características também que eu não falei aqui no início dos elementos de transmissão por correntes é que elas precisam ser montadas ali, estar no mesmo plano, precisam ser bem tensionadas, assim como ser bem lubrificadas. Tá certo? Então aqui a gente fecha a primeira parte dos elementos aqui, nessa segunda parte do elemento de transmissão, que são as correntes. Agora nós vamos falar um pouco sobre os cabos de aço. Os cabos de aço são elementos de máquinas utilizados em transporte de cargas, a exemplo do guindaste, ponte rolante, elevador e etc.
é constituído basicamente de alma e perna, sendo que a perna se compõe de vários arames situados em torno de um arame central. Ou seja, aqui eu tenho a alma, aqui eu tenho as pernas, e cada perna tem diversos arames em torno, da maioria das vezes, de um arame central. E o seu passo, o passo do cabo de aço, ele dá. Por exemplo, se você está com o cabo de aço em mãos, você vai pintar um pouquinho aqui. Quando ele der uma volta completa e aparecer novamente aqui, então isso aqui é o passo do cabo de aço. É uma volta completa aqui, ó. Isso aqui vai ser o passo do cabo de aço. A gente vai ver um pouco lá na frente que a alma pode ser aqui de aço ou de fibra, cada um tendo ali as suas aplicações específicas. Aqui é como é dimensionado, a forma correta de como é dimensionado aqui, verificado a dimensão com o paquímetro do cabo de aço. Veja só, é verificado aqui entre aqui, ó, as suas tangentes da extremidade. Pegando aqui, ó, só esses pontos. Aqui não é uma verificação de forma correta. O que diz o conceito? Em relação ao diâmetro de um cabo, é importante que seja observada a circunferência máxima, ou seja, toda a parte aqui, ó, mais distante do cabo de aço. Então essa aqui é a forma correta de você verificar a dimensão nominal do cabo de aço. E aqui a forma correta de como fixar os grampos, certo? Prestem bem atenção. Em relação à colocação dos grampos, deve ser realizada respeitando a forma correta de colocação, ou seja, observando as suas extremidades. Observe aqui que a parte menor que está em cima, a parte aqui, ó, das porcas estão para cima. Quando se aperta, a tensão maior vai ser aqui, ó. Então nem é para colocar invertido, e sim da seguinte forma: essa parte aqui do seu raio fica na perna menor. Assim, quando o aperto é executado, essa parte aqui vai tensionar. Então a forma correta de colocar aqui os grampos no cabo de aço, essa parte aqui embaixo, tá bom? Vamos avançar aqui. Outra coisa importante é sobre a classificação dos cabos de aço, de acordo ali com a composição das suas pernas. Aqui eu tenho um recorte de uma tabela para um cabo de aço de classe 6x19 com alma de fibra. Isso quer dizer o quê? Quando ele diz 6x19, ele está dizendo que os 6 são 6 pernas, e cada perna aqui tem 19 arames. 6 pernas, e cada perna tem 19 arames. Um central, depois um pouco acima e outro na parte externa. E aqui ele está composto de 1 mais 9 mais 9. Isso é o silo. E aqui o filler. A forma de como é composta aqui as suas pernas, os seus arames internos aqui. Aqui já é diferente, o filler. E aqui também ele tem uma composição diferente, de 6x25. Quer dizer o quê? Que ele tem 6 pernas e 25 arames aqui, ó, compostos da seguinte forma: 1 mais 6 mais 6 e o externo aqui com 12. Aqui tem as suas dimensões, tanto em milímetro como em polegada, a sua massa e a carga mínima de ruptura. Ou seja, existem cálculos para você fazer ali e saber qual é o cabo de aço recomendado para fazer uma elevação de uma determinada carga. Qual a sua dimensão e aqui qual a carga mínima de ruptura que ele pode suportar. Isso aqui, alma de fibra. E aqui nós temos agora um cabo de aço 6x19 com alma de aço. A mesma coisa aqui, só que agora internamente ele tem uma alma de aço. 6x19, ou seja, 6 pernas e 19 arames cada perna. Sua composição 1 mais 9 mais 9. Aqui eu tenho 6x25, que é 6 pernas, cada uma perna com 25 arames. E como é feita aqui a sua composição. E a mesma coisa aqui, as dimensões, tanto em milímetro como em polegada, a sua massa e a carga mínima de ruptura. É um conceito aqui muito interessante também na hora de fazer o cálculo para dimensionamento dos cabos de aço. Então, para fechar aqui nossa aula, vamos ver aqui o que os concursos, como eles abordam questões sobre cabos de aço e também sobre correntes.
Nessa primeira questão aqui, deixa eu pegar o lápis. Nessa primeira questão nós temos o seguinte: as transmissões por correntes são indicadas para, veja só, grandes forças e velocidades. Aqui tem uma alternativa que fica um pouco em dúvida, mas a gente vamos analisar. Forças e velocidades reduzidas, pequenas velocidades e grandes forças, forças reduzidas e grandes velocidades. Primeiro a gente sabe que são grandes esforços. Grandes impulsos e velocidades, então a gente não vai considerar aqui, ó, grandes forças e velocidades. Isso aqui dá a entender que também estaria correto, mas se comparar as correias, ele admite velocidade um pouco menor. Então aqui a banca não considera. Forças e velocidades reduzidas, não. Pequenas velocidades e grandes forças. Então é grandes forças. Aqui ela admite as correntes. E pequenas velocidades. Isso aqui fica um pouco confuso, mas a banca considera como correta. Forças reduzidas e grandes velocidades, não. Então aqui a gente fica com a alternativa C, embora deixe um pouquinho de dúvida, mas o que a banca considera como correta é pequenas velocidades e grandes forças, tá? Pequenas velocidades e grandes forças. Porque se for comparar a velocidade com a transmissão por correias, as correias admitem uma velocidade maior. Sobre os cabos de aço, assinale a alternativa correta. Os cabos de aço são denominados de acordo com o seu respectivo diâmetro. Vamos ver os demais. O passo de um cabo de aço é a distância na qual uma perna dá uma volta completa em torno da alma. Vamos ficar de olho nessa. O diâmetro de um cabo é aquele de sua circunferência mínima. A gente já desconsidera esse aqui. Caso haja ocorrência de formação de dobras provenientes do uso, a seção pode ser reconstituída para que não haja substituição do cabo? Não. Os cabos de aço, quando em serviço, devem ser inspecionados periodicamente. Até aqui, ok. Para que seja determinada sua substituição. Os fatores a serem analisados nessa inspeção são o número de almas rompidas e os arames gastos por abrasão. Ficou estranho aqui os arames gastos por abrasão. Então vamos não considerar também. Os cabos de aço são denominados de acordo com seu respectivo diâmetro? Não. O passo de um cabo de aço é a distância na qual uma perna dá uma volta completa em torno da alma? Correto. Isso aqui é a mais correta, vamos dizer assim. Às vezes tem questões que deixam algumas dúvidas pela forma como eles abordam. Então a gente vai ficar aqui com a letra B. O passo de um cabo de aço é a distância, aquilo que a gente tratou, é a distância em uma volta completa em torno da alma. Vamos para mais uma questão aqui. Julgue os itens de 41 a 45 referentes aos equipamentos de elevação e transporte de carga. Para aplicação de grampos em laços de cabos de aço, qualquer uma das três soluções apresentadas na figura abaixo pode ser adotada? Não. A gente viu que só a letra A aqui é considerada correta, a forma que os grampos devem ser montados. Então aqui essa questão é errada. Tá certo? Então aqui a gente fecha aqui a segunda parte dos elementos de transmissão, que são as correntes e os cabos de aço. Logo mais a gente vai para a parte 3 dos nossos elementos de transmissão. Espero na próxima aula. Um abraço, até mais.